Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. No vídeo de hoje vamos falar aí sobre a preparação do Vasco para a próxima partida aí contra o Atlético Paranaense fora de casa, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil, né? O Vasco que corre o risco de perder 2 jogadores, sendo um deles aí com potencial de ser titular nessa partida aí da quarta-feira que vem. Então a gente vai falar bastante sobre isso, né? O que pode acontecer caso o Vasco perca esses atletas. Vamos falar também sobre a situação da reforma de São Januário, né? O Vasco semana que vem vai dar um passo gigante aí para dar início às obras no final dessa temporada de 2024, na tão sonhada reconstrução, na tão sonhada reforma do Caldeirão. E também vamos falar um pouquinho aí sobre a busca que segue aí por um zagueiro, né? O Vasco segue tentando a contratação de um atleta experiência e a gente tem uma atualização em relação ao zagueiro brasileiro que foi especulado no Vasco, e a gente vai trazer essa novidade para vocês aqui no fim do vídeo de hoje. Também teremos a participação do nosso estagiário, né? O nosso querido Matheus vai estar participando com a gente, trazendo uma notícia também importante aqui no vídeo de hoje para vocês. Então, primeiramente, quero convidar todos vocês vascaínos a acompanharem o nosso vídeo aqui até o final. Peço também a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo, e peço para você vascaíno que ainda não é inscrito no canal para se inscrever, para vir fazer parte aqui do nosso canal, que é o maior canal de notícias do Vasco no YouTube. Lá embaixo, naquele botão vermelho escrito inscreva-se, né? Venha se juntar aqui aos quase 500 mil torcedores do Vascão na plataforma. Combinado? E antes de começar o vídeo, deixar aquele recado para você que está precisando de uma grana extra, está precisando de fazer uma obra na sua casa, pagar uma dívida, levar a família para passear, para você entrar em contato com a empresa Mais Ágil, nesse número que está aqui na tela agora, que você vai ter a ajuda deles para sacar o seu FGTS de forma antecipada. Então manda uma mensagem para eles, em menos de 24 horas você consegue ter essa grana na sua conta bancária. Combinado? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho aí sobre o próximo jogo do Vasco, quarta-feira, Copa do Brasil, quarta de final, valendo vaga nas semis, né? Uma partida muito importante por vários motivos, né? Primeiro, o Vasco conseguindo a passagem aí de fase vai lucrar quase 10 milhões de reais, dinheiro que vai ser muito importante aí para essa temporada, né? Para o Pedrinho conseguir tocar o Vasco sem problemas até o final do ano. Obviamente também vai ser muito importante para a gente chegar numa semifinal e quem sabe, né, brigar por um título da Copa do Brasil, que é um torneio muito importante, que foi o último grande título da história do Vasco lá atrás em 2011, e também por moral, por autoestima, né, os jogadores estão muito confiantes aí nessa classificação, então realmente é um jogo muito, muito importante, com um clima tenso. Os últimos 2 jogos entre Vasco e Atlético Paranaense, tivemos 2 vitórias do Vasco de virada, jogando em São Januário, então vai ser aquela partida com clima de final, né? O Vasco corre o risco de perder 2 jogadores, né? 2 atletas aí para essa partida de quarta-feira. Não é por lesão, não é por questão ali de cartão que eles não poderão atuar, mas sim porque eles estão servindo as suas seleções. Puma Rodrigues e o Jean Davi, um na seleção uruguaia e outro na seleção chilena, e as 2 seleções vão estar atuando no começo da próxima semana, então o Vasco vai ter que montar um sistema de logística ali para poder que esses atletas retornem a tempo, cheguem a Curitiba e pelo menos possam ser relacionados aí para a partida da semana que vem. Então o Vasco está bolando todo um plano, né? Tá bolando toda uma estratégia para poder contar com esses 2 atletas. Outros 2 jogadores que também estão servindo as seleções são o Leandrinho e o Ryan, mas são a seleção brasileira sub-20, mas parece que não teremos problemas, né? Os atletas estarão tranquilamente aí podendo já ser relacionados para a partida da semana que vem. Então é isso, agora é aguardar. A preparação está sendo feita com muita rigidez pelo Rafael Paiva, inclusive o Felipe Coutinho, né, que é o nosso reforço para essa partida de quarta-feira, vem treinando em 2 períodos, um período com o elenco e outro sozinho ali para poder aprimorar ainda mais a forma física. Eu vou falar para vocês, cara, eu tô confiante demais na vitória, não, tô confiante demais na classificação do Vasco e quem sabe saindo de lá com uma grande vitória, né, que seria o ideal para a gente não ficar com o coração apertado ali no finalzinho da partida, né? Lembrando que o caso do Vasco empate, a gente se classifica. Em caso de uma derrota por uma diferença de 1 gol, a partida vai para os pênaltis. Em caso de uma vitória de qualquer tipo de resultado aí, com uma vitória do Vasco, a gente passa para a próxima fase aí da Copa do Brasil. E queria deixar um recado aqui da BetWinner, rapaziada. Aproveitando que temos aí jogos das eliminatórias da Copa acontecendo, ontem tivemos o jogo do Brasil, terça tem de novo, né? A BetWinner tá com uma promoção super bacana para você que nunca
nunca fez aposta esportiva, nunca se envolveu com aposta esportiva, ou você que quer conhecer uma nova casa de apostas, eles estão dando uma aposta grátis de R$ 50 para você se cadastrar por lá. Além dessa aposta grátis de R$ 50, você ainda ganha mais 130% de bônus no seu primeiro depósito. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se você for lá agora, no primeiro comentário fixado, clicar no link da Betwin e fazer o seu cadastro, você já ganha R$ 50 de graça para você fazer a sua primeira aposta, e você depositando, vou dar um exemplo aqui, R$ 100 na sua conta vão cair 230, ou seja, você ganha os 100 mais R$ 130. Então não perca tempo, corre lá, primeiro comentário fixado, clica no link, faça seu cadastro para poder já garantir aí essa bonificação, beleza? Falar um pouquinho de São Januário agora aqui para vocês. São Januário, como vocês sabem, teve, né, o potencial construtivo aprovado pela prefeitura, né, que o Vasco vai poder ter acesso a um terreno na Barra da Tijuca para vender para alguma empresa, e a informação que a gente obteve ontem à noite é que o Vasco já na próxima semana vai fechar o segundo contrato de venda desse potencial construtivo, garantindo a reforma tendo início no final da temporada. A gente não sabe ainda qual é a empresa que vai estar comprando, né, esse espaço, né, que foi cedido ao Vasco pela Prefeitura do Rio de Janeiro, porém o importante é que o Pedrinho já tem o comprador, né, já tem a empresa aí fechada para comprar aí esse terreno. Então a gente deve já nessa próxima semana ter esse contrato sendo assinado e o Vasco já tendo acesso a esse dinheiro, lembrando que todo o dinheiro destinado ao potencial construtivo, ele tem que ser utilizado na reforma de São Januário. Não pode pegar esse dinheiro e comprar jogador, não pode pegar esse dinheiro e investir no centro de treinamento somente para a reforma do Caldeirão. Então, notícia muito boa em relação a isso. Em relação a reforços, ontem também tivemos a informação relacionada a um zagueiro que foi especulado no Vasco, que é o zagueiro Wallace, ex-jogador do Cruzeiro, né? O nome dele chegou a ser ventilado no Vasco, segundo informações, teria sido oferecido ao Gigante da Colina, porém, o empresário do jogador negou, falou que não houve procura, não houve interesse e nesse momento não há negociação, deixando claro para o torcedor que o Vasco está buscando outras frentes, né? Tem nomes como Marlon, ex-Fluminense, tem o Klaus, ex-Botafogo, tem jogadores brasileiros também que atuaram fora do Brasil, então o Vasco nesse momento buscando solucionar, né, essa carência que o Vasco ainda tem no elenco vascaíno. Não vai embora, o vídeo não acabou, vou deixar aqui com vocês agora o nosso querido Matheus Gilbert, né, nosso estagiário do canal, trazendo mais notícias do Vascão para vocês aqui, beleza? Hoje à tarde a gente está de volta, então não esquece, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vamos para cima, porque aqui é Vasco, valeu! Fala galera do canal Mário Coelho Vasco, quem tá falando aqui é Matheus Gilberti. Venho aqui para mais um giro de notícias. Ontem infelizmente não pude fazer, tava um pouco mal, me sentindo um pouco enjoado. Enfim, venho aqui falar para vocês que o Vasco voltou a treinar no dia de ontem em preparação para o jogo contra o Atlético Paranaense. O Vasco que tem alguns desfalques e alguns retornos, né? O Vasco vai contar com o retorno do meio atacante Felipe Coutinho, que tem um mês e pouco, um mês e meio, que está se recuperando de uma lesão logo que chegou, fez 2-3 jogos e machucou, teve uma lesão na coxa, né? O Vasco venceu a primeira partida por 2-1 e vai em vantagem para Curitiba. Jogo difícil, jogo complicado, jogo no campo sintético. Tem um desfalque do zagueiro João Vitor, que foi expulso na última partida no finalzinho, coisa besta, boba, faltando segundos para o juiz acabar a partida. O zagueiro João Vitor tomou um cartão vermelho direto e foi expulso. O Vasco começou, como eu disse, começou a preparação para o jogo de quarta-feira. O técnico Rafael Paiva vai ter uma missão, que é fazer com que a defesa do Vasco se torne uma defesa sólida, né? Porque vai ser um jogo que o Vasco vai, mais do que nunca, precisar não tomar gol, né? Por conta da questão de ser um jogo eliminatório, que o Vasco venceu o primeiro jogo por 2-1, mas que a vantagem é muito pequena. Então o ideal seria que o Vasco não tomasse gol, porque obviamente, se o Vasco não tomar gol, a classificação está com o Vasco. Então, o técnico Rafael Paiva tem essa uma semana aí para ajustar a questão da defesa do Vasco, que não é uma defesa muito sólida, apesar de, por incrível que pareça, são números que a gente até não sabe, procura não saber. O Vasco hoje, sob o comando do Rafael Paiva, no período que o Rafael Paiva está no comando do Vasco, o Vasco tem a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro, né, com o Rafael Paiva no comando do Vasco. Então, assim, por mais que a gente tome gol todo jogo, a gente ainda consegue ser a segunda melhor defesa sob o comando do Rafael Paiva. Então ele vai ter essa missão, principalmente desfalcado sem o João Vitor, mas com o Léo. Aqui vai com um crítico do Léo, e que eu vou desejar sempre que ele entre bem e faça um bom jogo, principalmente contra o Atlético Paranaense, né?
que ele consiga jogar bem, desempenhar bem, que consiga ser sólido, que não falhe, que faça uma partida como ele fez contra o Fortaleza lá no Ceará, né? Então, assim, o Vasco tem esse problema a corrigir nessas semanas. O jogo lá em Curitiba, por ser um campo sintético, tende a ser um jogo mais rápido, um jogo mais complicado, né? É difícil jogar no campo sintético do Atlético Paranaense. O Vasco mesmo nunca sequer ganhou lá. Um empate nos últimos anos, que foi o ano passado em 0-0 com o Ramon Dias como treinador. Então o Vasco vai ter uma missão muito difícil, mas eu diria que possível, né? Que é de sair de Curitiba com classificação. Um empate, uma vitória é o essencial para isso, ou até mesmo, quem sabe, uma derrota por um gol de diferença, uma decisão uma decisão nos pênaltis, coisa que a gente já enfrentou nessa Copa do Brasil por 2 outras oportunidades. Valeu, Mário. Então é isso aí, um dia de preparação. O suíço chegou ontem, ele tirou o dia mais para resolver problemas burocráticos. Hoje, inclusive, o Kaká, que é o empresário brasileiro que trouxe ele para o Brasil, esteve no CT. Muito provavelmente ele esteve pela primeira vez no CT hoje, o Maxime Domingues, né, com o seu empresário, tanto de fora, tanto o Kaká, que foi quem intermediou a negociação. Kaká, para quem não sabe, que é um ex-jogador, não é o Kaká normal, é um ex-jogador do futebol carioca enfim, que intermediou a negociação do Maxime Domingues com o Vasco. Estava no CT hoje, postou foto hoje lá no CT, muito provavelmente para sacramentar e tirar aquelas fotos que aparecem geralmente do jogador no CT, com o empresário e tudo mais. Enfim, é isso aí. E é isso, minha passagem aqui por hoje é só. Espero que tenham gostado. E é isso. Valeu, Mário!